Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e hoje eu estou aqui com vocês para trabalhar a aula de História, tá bom? Então aí a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá? Do projeto. Então vem comigo, preste atenção na aula para todo mundo ficar bem entendido, bem compreendendo o assunto direitinho e vamos embora começar. A nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar a história sobre a diáspora africana, tá? O objetivo da nossa aula é compreender o surgimento, tá, da espécie humana na África e a sua expansão pelo mundo. A habilidade que a gente vai trabalhar de acordo com a BNCC é a EF04H109PE. Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões do destino, tá bom? Então vejam só. A gente vai aqui ver sobre a África. Então, acredito que vocês já ouviram falar sobre a África, né? Um país bem distante de nós, mas assim, já foi falado muitas vezes na sala de aula, a gente já viu falar sobre esse país, né? Que na verdade a gente acha que é um país, porém, mais na frente a gente vai ver que não é classificado corretamente se eu falar país, tá bom? Mais na frente a gente vai ver o motivo disso acontecer. A África é um continente localizado na zona intertropical, com maior parte do seu território no hemisfério sul. Possui mais de 1 bilhão de habitantes e 30 milhões de quilômetros quadrados de extensão, ou seja, bem grande, não é? Sendo, por isso, considerado um dos maiores e mais populosos continentes do mundo. Regiões da África. Então, o continente da África possui duas regionalidades, que foram realizadas a partir de diferentes critérios. A primeira delas consiste na divisão de duas regiões, ou seja, antes eu estava falando para vocês que a África, ela é um continente, tá? Ela não é um país. Então, se eu falar que é um país, eu estou falando errado, tá? A África do Norte, ela é dividida em África subsaariana, tá? Que é banhada pelo Mediterrâneo, e ao norte, limite pelo deserto do Saara. Alguém aqui já ouviu falar do deserto do Saara, né? Um deserto cheio de areias enormes, imensos. Então, a gente já ouviu alusões, já viu até em TVs esse deserto. A África faz parte, o território da África faz parte desse deserto, tá? Então, é a parte da África quando eu digo que é a subsaariana. Volta comigo aqui para a tela, por favor, para vocês observarem que a África subsaariana, ela consiste na maior parcela do continente, reunindo 47 países. É uma região marcada de um lado pela diversidade cultural e religiosa, por outro lado, pela condição de pobreza e profundos problemas socioeconômicos. Vejam só, pessoal. Quando a gente fala da África, a gente se remete logo à pobreza, pensa numa região muito pobre. E de fato acontece isso. São pessoas que são desassistidas, são pessoas que passam muita necessidade, tá bom? E assim, realmente existe essa pobreza, como foi falado aqui, por causa de problemas econômicos, tá bom? Agora eu quero que vocês observem aqui comigo no mapa, onde tem a localização. Percebam que aqui a gente tem o mapa mundi, onde a gente tem em cor rosa a América do Norte, tá? A América do Sul de cor amarela, temos aqui a Europa de cor verde, a Ásia de cor um pouco amarelo, mas puxando para escuro, né? Mais escuro do que a América do Sul. Temos a laranja, que é a parte da Austrália, e esse destaque de vermelho seria o continente africano. Esse continente que a gente está falando hoje, tá bom? Observem ele aí no mapa mundi, e aqui ao lado nós temos ele destacado por separações. Então temos aqui ao lado do mapa mundi o mapa do continente africano, onde temos aqui de cor azul
a África Meridional. De cor rosa, a gente destaca a África Ocidental. De cor verde, temos a África Setentrional. Na cor laranja, temos a África Oriental. E da cor roxa, temos aí a África Central. Tá? Essas daí são as divisões do continente africano. A população africana e os territórios que compõem o continente têm a sua história profundamente afetada pela interferência estrangeira, que persiste de forma exploratória até os dias atuais. Antes da colonização, promovida pelos europeus, o continente foi alvo de expedições de colonizadores que estavam em busca de uma mão de obra escrava para as suas colônias americanas, inclusive no Brasil. Entre o século XV e o século XIX, muitos indivíduos foram retirados à força por seus países, pelos africanos, pelos escravos, tá? Tendo a Baía de Benin papel fundamental nessa movimentação. De lá partiu a maioria dos africanos escravizados no Brasil. Mas o que é diáspora africana, né? Que é o nosso tema de hoje. A gente primeiro deu uma pincelada, falou um pouquinho sobre esse continente africano de tão grande ser. E agora a gente vai ver realmente de fato o que seria uma diáspora africana, tá bom? De acordo com o dicionário, a diáspora quer dizer que tem a ver com a dispersão, que refere-se ao deslocamento forçado ou não de um povo pelo mundo. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela migração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravos. Ou seja, quando a gente falar na palavra diáspora, a gente quer dizer que é realmente um deslocamento que foi forçado, tá? E qual foi a causa dessa diáspora africana? Esse processo foi marcado pelo fluxo de pessoas e culturas através do Oceano Atlântico e pelo encontro e pelas trocas de diversas sociedades e culturas, seja nos navios negreiros ou nos novos contextos de sujeitos escravizados que encontraram fora da África. Agora aqui, observem bem essa imagem. Na imagem aqui nós temos um navio, tá? Um navio imenso, onde temos aqui as definições de onde traziam esse povo que eram escravizados, tá? Da África, eram trazido o povo para ser escravizados. Então eles dividiam da seguinte forma, como vocês podem ver na imagem. Tinha a parte do setor das grávidas, em outro setor colocavam as crianças separadas, abaixo tinha as mulheres e mais abaixo das mulheres, né, como se fosse bem na parte final do navio, temos aí, são os homens, né, os meninos, que já são os adolescentes, e os homens. Eles eram trazidos dessa forma, tá, pelos navios, como a gente viu, que são os navios negreiros, tá? Por que navios negreiros? Porque era a partir desses navios onde traziam os escravos, né, africanos, então por isso que se deu esse nome de navio negreiro, porque traziam os negros, tá, da África. E dentro desse navio também, percebam que tem aí, nessa imagem aí na foto, temos um nome aí, Sentinelas Armados, de vermelho em destaque. Por quê? Porque aí eram os homens, né, sentinelas eram soldados armados para quê? Muitos deles tentavam fugir desse navio, se jogar ao mar, para que já imaginavam que esperavam eles em outras terras. Então, eles tentavam se matar muitas vezes. Então, acontecia isso de era uma parte toda isolada desse navio, onde tinham guardas, né? Pessoas que faziam a guarda do navio armadas. Os escravos africanos nas Américas. Entre o século XVIII e a metade do século XIX, chegaram à América 4/5 dos africanos escravizados.
No sul dos Estados Unidos, a escravidão foi muito incentivada. Lá existia o modelo agroexportador, principalmente do algodão. Consequentemente, eles precisavam de pessoas para que tivessem essa mão de obra barata, né, que seriam os escravos. A distribuição dos escravos nas Américas, como era? Observem aí, 38% era no Brasil, veio para o Brasil. 17% para a América Espanhola. 17% foi para as Antilhas Francesas e Lusitana. 17% para as Antilhas Britânicas. 5% para as Antilhas Holandesas e Dinamarquesas. E 6% para os Estados Unidos. Ou seja, se a gente for observar e analisar, percebemos que a maior parte veio para o nosso país, né? Para o Brasil. Então, a maior parte dos escravos vindo da África estava no nosso país, né? No Brasil, 38% deles. Aqui na imagem a gente pode observar aqui como era a situação dos escravos aqui e entre outros países também, não só no Brasil, mas como pelo mundo, era essa situação que eles se encontravam. E escambo? A palavra escambo significa o quê? Né? Acredito que a gente já citou isso em sala de aula, outros professores já em outras séries a gente sempre fala. Escambo é uma questão de troca, tá? Quando a gente faz a troca de algo, a gente está praticando o escambo. Portugal extraía a matéria-prima de suas colônias e as levava para a Europa. Tá? Parte do que consideravam sem valor de mercado, trocavam na África por seres humanos. Como o Brasil era colônia de Portugal, então eles retiravam produtos daqui e trocavam por escravos africanos. Tá? Então era essa questão da troca que acontecia aqui propriamente no nosso país. Acontecia deles pegarem as nossas riquezas, né? O nosso pau-brasil, os nossos minerais, e os portugueses pegavam esse material, né? Essa riqueza do país e levava para a Europa. Chegando lá na Europa, o que eles faziam? Eles trocavam, inclusive eles levavam também lá para o continente africano e trocava com as pessoas a partir de troca de escravos. A chegada dos africanos no Brasil. O Brasil estava deixando de lidar com a escravidão indígena por vários motivos. Primeiro, os jesuítas eram contra a escravidão indígena. A população indígena se reduzia, vitimada por epidemias e pelo próprio trabalho forçado. Os indígenas se demonstraram inadaptáveis ao trabalho nas lavouras, tá? E além disso, o comércio de escravos indígenas não era tão lucrativo quanto o africano. Ou seja, a gente sabe que logo no início do descobrimento do Brasil, a mão de obra escrava que tinha no Brasil eram os indígenas, né? As pessoas escravizaram os indígenas, os portugueses. Eles escravizavam esses indígenas para fazer os trabalhos forçados. Só que com isso aconteceu essas situações que eu citei agora há pouco, né? Os padres jesuítas, eles eram contra essa escravidão com os indígenas, né? Eles estavam querendo que isso acabasse. Também a questão das epidemias que traziam da Europa de fora, que os portugueses traziam, eles estavam sofrendo e morrendo com isso. Então, estavam se perdendo também muita mão de obra escrava. Aí, o que eles acharam melhor? Acharam melhor trazer para o Brasil uma mão de obra escrava que fosse mais rentável para eles, ou seja, que desse mais lucro, e também que fosse forte, né? Que, como os negros, o negro por si, ele é uma raça forte que aguentava pesos, aguentava o serviço de pesado, e eles não ficavam doentes com tanta facilidade.
Aí, devido a isso, é que aconteceu essa troca. Os portugueses acharam melhor substituir a troca de mão de obra escrava. Dos indígenas, trocaram para os africanos. Então, aqui na imagem, a gente pode observar que temos aqui, ó, negros dentro de um navio, né, que eles ficavam nos porões lá dos navios, nas partes de baixo. Observando aqui nessa imagem, a gente vê que tem uns homens com chapéu, bota, eles são os que seriam os sentinelas do navio, né, que ficavam armados para que esses negros evitassem fugir. Então, aí temos aí os negros, eles vinham amarrados, tá? Eles vinham amarrados. E aqui abaixo, na segunda imagem, a gente tem aqui como era eles já nessas colônias, né? Citando o Brasil, por exemplo, que é o que a gente está se enfatizando mais, aí aqui tem, observem, né, que eles carregando troncos, carregando barris de água. Então, essa era a vida que os escravos africanos, o povo africano vinha para cá e estava acontecendo com eles essa situação que a gente está vendo aí nas imagens. A sociedade escravista. A vida dos escravos. Como era essa vida desses escravos aqui, né? Eu já citei alguns pontos e aqui temos mais. Por exemplo, a vida útil deles era em torno de 7 ou 10 anos. Mas por que isso? Que as pessoas poderiam viver bem mais que isso. Só que nessa época, na época do Brasil colônia, o que acontecia? Eles sofriam muito, eles trabalhavam demais, eles trabalhavam até estarem totalmente esgotados. E isso, consequentemente, reduzia o tempo de vida útil deles, ou seja, eles morriam com pouco tempo, viviam em torno de 7 ou 10 anos. E também um ponto importante era a má alimentação deles, que eles não se alimentavam bem. Eles eram severamente agredidos e trabalhavam até a exaustão, como eu falei. Eles trabalhavam até não aguentar mais, até estarem totalmente exaustos. E banzo, o que seria banzo? Banzo é uma palavra que se destaca por a saudade que eles sentiam na vida na África, né? A saudade que eles tinham do país dele, do continente onde eles vieram. Então, banzo, a palavra banzo, eu coloquei aqui em destaque para que vocês saibam que é isso. Quando a gente se referia a banzo, é a saudade da vida na África, tá? Buscavam também formas de resistência, como fugas, suicídios, homicídios, como eu falei logo no início, naquela imagem do navio. Eles também, quando chegavam em terra, quando chegavam em um continente, em um país distante, eles também tentavam resistir, a lutar contra, tá? Tentavam fugir, eles tentavam se matar, muitas vezes conseguiam, tá? Tinham também a questão de abortos, né, que as mulheres elas faziam os abortos porque não queria que os filhos vivessem na situação onde eles se encontravam, né? Não queria que os filhos sofressem o que eles estavam sofrendo. Tinha também organizações de comunidades. Comunidades essas que chamamos de quilombos, tá? Os quilombos são essas comunidades que são formadas, né, pelos escravos africanos, pelos negros, quando eles fugiam dos senhores das fazendas onde eles trabalhavam. E aqui nas imagens nós observamos que temos aqui rebeliões, né? Percebam aí, guerras, lutas, brigas contra os senhores deles, contra os capatazes, que eram aqueles homens que serviam os senhores de engenhos para dominar e controlar os escravos. Temos aqui também atentados aos senhores que eles faziam, né? Tinham muitas guerras, muitas revoltas. E aqui a gente vê aqui a formação dos quilombos. Falei anteriormente sobre os quilombos, e quilombo significa que é uma conquista territorial de um grupo de indivíduos
que outrora foram escravizados e lutaram por sua liberdade. Deste modo, se caracterizam como um espaço de luta, resistência e valorização da cultura africana e afro-brasileira. O que seria a cultura afro-brasileira? Seria a cultura de os negros que nasceram no Brasil, ou seja, os negros africanos vieram da África e se fincaram no Brasil. A partir daí, eles começaram a ter os filhos deles aqui. E isso, o que acontece? Essas crianças que nasceram aqui, aí nós chamamos de afro-brasileira, tá? São descendentes africanos, mas que nasceram no Brasil. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, tá? Ele foi um líder quilombola brasileiro, tá? E foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos no período colonial. Zumbi nasceu na capitania de Pernambuco, ou seja, nasceu aqui no nosso estado, né? Na capitania na época que era. Porém, a região onde ele pertence ao município de União dos Palmares hoje faz parte de Alagoas. E na época era Pernambuco, tudo isso era Pernambuco. E o que a gente tem de herança da África hoje na nossa cultura brasileira? O que esses negros, esses africanos, eles trouxeram para a gente, para a nossa cultura? Tá? Eu vou citar alguns pontos aqui, alguns exemplos de algo que temos até hoje, que foi graças aos negros aqui, que nós temos na nossa cultura. Então, nós temos aqui elementos como instrumentos musicais, tá? Temos o berimbau, temos o afoxé, o agogô e a capoeira. Capoeira, vale salientar que a capoeira ela é uma dança, tá? É uma luta, onde é uma mistura de luta com dança, mas é mais classificada como uma dança. Na culinária também temos aí herança da feijoada, né? Temos aí o nosso nosso cuscuz, o cuscuz que foi trazido, olha aí, o cuscuz que a gente come praticamente todos os dias, é uma cultura nossa aqui do Nordeste, comer, é uma cultura trazida por africanos. Temos o vatapá, que é também bem forte no Nordeste, né? Mais precisamente na Bahia. E temos o acarajé, que também é outro prato típico da culinária da Bahia, porém é trazido, foi uma herança que a gente recebeu dos africanos. E aqui nessa imagem nós podemos perceber máscaras, ou seja, a gente hoje no nosso carnaval, a gente usa muito máscara, tem a cultura de ter máscara. E de onde veio isso? Justamente veio do povo africano. Veio deles essa cultura de transformar objetos em máscaras. E as máscaras serviam para eles fazerem os rituais, as danças, as festividades deles. E até hoje a gente tem isso também como cultura forte no nosso país. E agora, após a nossa aula, temos aqui uma atividade, tá? Para ver se vocês entenderam, compreenderam. Espero que todos tenham compreendido o nosso assunto de hoje, tá? Que falava da diáspora, ou seja, aquela retirada, não é? Dos negros, dos africanos para os outros continentes, dos outros países. Uma retirada forçada, eles não foram de fato perguntaram, você quer ir? Não, não aconteceu isso. Eles foram obrigados a sair do continente dele, dos países que eles viviam, para ser escravo em outros países. Então aqui a gente vai fazer uma revisãozinha, né, com essa atividade. Então vamos lá. Primeiro quesito. A imagem abaixo representa qual continente? A gente está falando de qual continente hoje? Temos aqui uma imagem onde mostra o continente e temos aqui dois nomes. Primeiro, a gente fala do continente africano ou a gente está se referindo ao continente americano? Acertou quem falou do continente
africano, não é? Hoje a gente está falando da África e não do continente americano. Segundo, o povo africano foram trazidos ao Brasil para quê, né? Para serem homenageados ou para serem escravizados. Então, acertou quem respondeu ser escravizados. Terceiro quesito. Quem foi Zumbi dos Palmares? Eu citei ele anteriormente, tá? Foi um nome muito importante, tá? Para a cultura negra. Então, ele foi um senhor de engenho ou foi um líder negro? Acertou quem respondeu que ele foi um líder negro, que lutou para a libertação dos negros. Quarto quesito. É correto dizer que a África é um continente e não um país? Ou seja, eu falei isso logo no comecinho da aula. A África, ela é um continente e não um país? A resposta seria sim. Quem falou a resposta sim acertou, tá bom? Que a África é um continente e não um país. É um continente formado por diversos países. Ao todo são 54 países. E o quinto quesito, temos aqui: marque o que foi deixado pelos africanos de herança para a formação do povo brasileiro. Foi deixado pizza? Foi deixado cuscuz? Foi deixado feijoada? Então, temos aqui o cuscuz, né, que foi deixado. Quem respondeu cuscuz acertou. E quem respondeu feijoada também acertou. Então, isso aí foram a herança, né, deixada pelos africanos para nosso povo brasileiro, tá bom? Então, parabéns para todos que acertaram todas as questões. E é isso, pessoal. Eu venho agora me despedir de vocês. Agradeço a participação, tá, de vocês e espero vocês na próxima aula. Desejo um bom dia para todos. Se cuidem, tá? Usem máscara, se protejam e até a próxima aula. Tchau, tchau.